Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a quantidade de calor e como calcular essa quantidade de calor, como é que a gente mede e as coisas que acontecem, né, nos objetos quando eles absorvem ou liberam calor através aí do processo de variação de temperatura. Então, para a gente medir o calor, né, a gente utiliza uma unidade que está associada à energia, que é a caloria. A caloria é a unidade normalmente utilizada para medida de calor, porém ela é uma unidade como outras de energia, como por exemplo o joule. E existe, né, a proporção dessa variação de caloria em joule. Então essa quantidade de calor para elevar a temperatura de uma substância qualquer. Esse que seria a ideia da caloria. Bom, a caloria tem a sua proporção em joule, que é o valor de energia utilizado aí até nos estudos de mecânica, né? Então, uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Então, ambas são unidades de energia. Como o calor é uma energia, tanto faz você utilizar a caloria como o joule para medir o calor. Só que a caloria é uma unidade que está mais associada às variações térmicas, o estudo térmico, principalmente com relação à água como substância padrão. Mas tanto uma quanto a outra são unidades de calor associadas à energia. Bom, essa unidade de energia, que a gente chama aí de caloria, ela aparece algumas vezes em valores energéticos de alimentos, né? Se você observar ali, ó, valor energético, né? 75 quilocalorias equivale a 315 quilojoules, né? O quilo representa 1000. Então, a unidade caloria e a unidade joule são equivalentes de energia, por isso que elas aparecem juntas ali no valor energético. E a caloria normalmente está associada, o pessoal verifica aí nos alimentos, né, com a questão da energia que esse alimento é capaz de fornecer, conforme a proporção que vem ali nas informações nutricionais. Então, a energia que está associada a essa energia térmica é a energia que o alimento possui que pode fornecer para o seu corpo, né? É claro que daí tem uma série de fatores biológicos, de como que ele vai absorver essa energia, depende do metabolismo da pessoa. Mas, então, tanto a caloria quanto o joule são valores de energia, e esse valor que aparece nos alimentos é justamente o valor energético, ou seja, a energia que esse alimento é capaz de fornecer para o seu corpo. Bom, essa proporção de energia e caloria, ela foi feita pelo físico James Prescott Joule, né? Por isso o nome da unidade de medida Joule de energia. Ele fez um experimento e conseguiu descobrir essa proporção entre a variação térmica de um líquido e o trabalho mecânico de um objeto caindo, como a gente pode ver no experimento. Bom, eu não vou detalhar o experimento, mas foi através desse experimento então que o Joule conseguiu fazer essa proporção e achar a relação entre então o que era aceito como caloria e a unidade de energia que é o joule. Bom, todo material, quando ele absorve calor, ele muda a temperatura. Então, como a gente vê aqui, ó, a variação do calor provoca uma variação de temperatura, tanto em sólidos quanto em líquidos. Eu não coloquei aqui mais gases, enfim. Mas o que acontece? Cada material, quando ele absorve calor, a temperatura pode mudar de maneira diferente de material para material. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer a comparação, eu gosto de fazer essa comparação com potes de água. Então, imagina aqui, eu tenho dois potes de água, um à esquerda e outro à direita, cada um com um tamanho diferente. Um é mais largo, cabe mais água, e o outro é mais estreito, cabe um pouquinho menos de água. E a quantidade de água nesses potes vai representar para a gente a quantidade de calor desses materiais. E a altura, o nível da água, vai representar a temperatura do material. Então, olha só, nessa situação, cada um deles tem então uma quantidade de calor inicial e uma temperatura inicial. Vamos supor que eu pegue um balde com água e coloque água em cada um desses potes. Eu vou colocar a mesma quantidade de água nos dois potes. Então, o que vai acontecer? O nível da água vai subir. Como o pote maior ele é mais largo, o nível da água não vai subir tanto, porque ele é mais largo, cabe mais água. Já o pote da direita, ele, pelo fato de ser mais estreito, essa mesma quantidade de água vai fazer com que o nível da água fique muito mais alto. É mais estreito, não cabe tanta água. Então observe, comparar isso com a temperatura, acontece algo muito semelhante.
material, quando absorve calor, a temperatura subir de maneira diferente para a mesma quantidade de calor. Pode ter material que absorve uma quantidade de calor e a temperatura muda pouco, outros materiais absorvem a quantidade de calor e a temperatura muda bastante. Então, essa é a capacidade térmica de cada material. Bom, como que a gente faz então para calcular a quantidade de calor que o material absorveu conforme a temperatura? Então, essa quantidade ela é para uma quantidade específica de massa de uma substância. Então, é dessa maneira que aqui representa a quantidade de calor. O Czinho, ele representa uma constante que é chamada de calor específico associada para essa substância, a massa, massa dessa substância, e o ΔT é a variação de temperatura que esse material foi submetido. Então, o ΔQ, quantidade de calor, que pode ser medido, como a gente viu, em joule ou em caloria. O C é o calor específico, é uma constante que vai aparecer no exercício ou numa tabela. O M é a massa do material. E o Czinho, como a gente viu ali, que é o calor específico, né, ele pode aparecer em calorias por grama-grau Celsius, que são as unidades de medida da equação, ou então em joules por quilograma-grau Celsius. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor de um material depende da temperatura, ou seja, quanto maior for essa variação de temperatura, mais calor o material absorve. Também depende da quantidade de massa. Quanto mais massa o material tem, ele tem uma capacidade de absorver mais calor, assim como se fosse aquele pote lá que a gente viu, né? O maior consegue absorver mais calor. Mas também depende desse Czinho aí que a gente chama de calor específico, que ele é uma característica de cada material. Tem materiais que, pela sua natureza, eles podem absorver mais ou menos calor, armazenar mais ou menos calor, conforme a variação de temperatura. Então, ele é uma constante para cada tipo de material. Para o metal, para a madeira, para o plástico, cada um tem uma capacidade diferente de armazenar e absorver esse calor. Então, nessa tabelinha a gente vê o calor específico de algumas substâncias. Eu vou frisar aqui, ó, o calor específico da água. Você pode observar que ele é o maior entre esses elementos que tem aqui na tabela. Isso significa que a água ela é capaz de absorver uma grande quantidade de calor para uma mesma variação de temperatura, comparado ali a outros materiais. Significa que ela é mais fácil de ter esse controle na temperatura dela com base numa grande quantidade de calor absorvida, né? Então, por exemplo, por conta desse fenômeno do calor específico da água ser um dos mais altos, é que a água é utilizada para controlar a temperatura de alguns equipamentos. Por exemplo, no motor do carro, né, você tem um sistema de refrigeração que funciona com água para poder manter a temperatura do motor. Bom, o motor ele tem que trabalhar quente, porém ele não pode esquentar demais e nem muito rápido, porque senão se ele esquentar muito rápido ou resfriar muito rápido, algumas peças dentro dele podem trincar, podem rachar e dar alguns vazamentos muito críticos aí para o motor. Então, a água ela não deixa só o motor não superaquecer, mas ela também evita que ele aqueça muito rápido ou que ele resfrie muito rápido e mantém a temperatura do motor. Em alguns momentos aí quando você desliga um pouco o carro e depois volta a funcionar, ele mantém essa temperatura para que o motor possa trabalhar na temperatura ideal, né? O motor não pode trabalhar 100% frio, ele tem uma temperatura certa para ele poder funcionar bem. Mas ele não pode nem esquentar nem resfriar muito rápido, porque algumas peças então podem trincar. Então a água, por conta de ter esse alto calor específico, ela é utilizada para fazer esse controle de temperatura. Mas não só no motor, né? Você já deve ter ouvido na biologia que o nosso corpo, a maior parte dele é feito de água. Então, isso não é por acaso. A água do nosso corpo ajuda também nesse controle de temperatura, né, na parte física em si, fora a parte biológica. Ela ajuda nesse controle de temperatura do nosso corpo. Por isso é importante você manter o seu corpo bem hidratado para evitar aí alguns problemas, algumas enfermidades aí que às vezes acontecem por conta do corpo sofrer variações de temperatura do ambiente e não conseguir controlar. Por exemplo, às vezes você sai de um ambiente que está frio e entra num ambiente quente e depois entra num ambiente frio de novo, ou de repente você pega um vento gelado de alguma coisa, de um ar-condicionado, e o seu corpo então é submetido a essas variações de temperatura, e isso é muito ruim para as células do nosso corpo, se elas não estiverem bem hidratadas, porque se elas estiverem bem hidratadas, a água controla a temperatura, assim como ela faz com o motor do carro.
Fluxo de calor. Bom, o que acontece aqui nessa parte do fluxo de calor? Como é que o calor ele atravessa de um local para o outro quando tem um obstáculo no meio, né? Então, imagina aqui, ó, você tem lá a sua casa, o ambiente que você está, ele é feito então ali por paredes, alvenaria, e a gente está nesse momento aqui num clima que está bem quente, né? E a gente nota que o clima começa às vezes a esquentar lá fora, mas dentro de casa demora um pouquinho. E às vezes à noite acontece o contrário. Dentro de casa está quente, lá fora está frio, então demora um pouco para resfriar dentro de casa. Bom, isso acontece porque o calor, na hora que ele vai se deslocar de um local para o outro, ele precisa literalmente atravessar as paredes do material na qual ele está armazenado. Por exemplo, do lado de dentro está quente, o calor tem que ir para fora. Mas se o calor está do lado de fora, ele tem que ir para dentro. Então, para acontecer isso, ele precisa atravessar o quê? As paredes, né? As paredes da casa. E conforme a natureza e as características dessa parede, isso vai facilitar ou dificultar o calor de entrar ou então de sair da casa. Bom, que tipo de fator que pode ajudar, né, na questão do calor entrar ou sair de dentro da sua casa? Olha só. Nesse caso aqui eu coloquei uma parede bem fininha. Então, quando o material ele é muito fino, isso facilita a propagação do calor. Já quando o material ele é mais largo, isso dificulta a propagação do calor. Mas é claro que não é só isso, né? Isso depende também do tipo de material, como nós vimos ali. Se essa parede, no caso, fosse feita de metal, o calor teria muito mais facilidade para passar para dentro. Porém, se ela fosse feita totalmente, por exemplo, de isopor, isso dificultaria muito o calor de entrar dentro da nossa casa. O problema é que o isopor ele é muito frágil, né? A casa de isopor não aguentaria nem às vezes o vento que tem nessa época que tu anda aqui na nossa região. Mas, então, conforme o material, isso também dificulta a passagem do calor. Bom, isso aqui é importante porque, vamos supor aqui numa situação de que o pessoal vai instalar ar-condicionado e muitas vezes quer saber qual a potência ideal de ar-condicionado a ser comprado. Normalmente os técnicos eles já têm essa informação, mas por que você precisa então saber? Por que isso às vezes pode dar diferença até no consumo de energia do seu ar-condicionado? Se você tem uma quantidade de calor entrando dentro da sua casa, lembra que para resfriar o ar-condicionado ele precisa retirar esse calor. Porém, se o ar-condicionado está retirando menos calor do que o que está entrando, isso significa que ele vai ficar trabalhando muito para tentar chegar na temperatura ideal que você quer e não vai conseguir resfriar o ambiente todo. Então ele vai ficar trabalhando demais, vai gastar muita energia. Por quê? Porque o ar-condicionado precisa ter a potência correta para poder resfriar o ambiente com base no calor que está entrando dentro desse ambiente. E o tamanho desse ambiente influencia muito na quantidade de calor. Por quê? A área, a largura da parede, também influencia na quantidade de calor. Quanto maior for a parede, não só a largura em termos da espessura da parede, mas quanto maior for a área da parede, mais calor entra dentro da sua casa. Então significa que se você tem um cômodo muito grande, você precisa de um ar-condicionado com a potência maior para que ele consiga resfriar todo esse ambiente, porque um cômodo maior significa que vai entrar mais calor, vai ser mais difícil do ar-condicionado trabalhar. Então, tudo isso tem que ser pensado para a questão aí de economia do ambiente. Outra coisa também, né, se você tem um ambiente com ar-condicionado, você fica toda hora abrindo a porta, deixa a porta aberta, ou na própria geladeira, né, você deixa a porta aberta. O que acontece? Quando você faz isso, é como se você retirasse uma das paredes. E aí o calor vai entrar com muito mais facilidade e o aparelho vai ter que trabalhar muito mais, tanto a geladeira quanto o ar-condicionado. Isso provoca um gasto de energia muito grande. Então sempre evitar de deixar, se você está no ambiente com ar-condicionado, deixar a porta demais aberta, ou deixar, por exemplo, a porta da geladeira aberta para economizar a energia. Então isso economiza energia por quê? Porque o aparelho tem que trabalhar menos, né, para poder manter aquela temperatura. Bom, só equacionando então aqui, ó, a quantidade de calor que atravessa uma superfície por unidade de tempo, que é o fluxo de calor, a gente representa pela letra grega φ, que é essa bolinha cortada. E quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Então, imagina assim, quanto mais quente tiver do lado de fora da casa, mais fácil é do calor entrar para dentro de casa. Quanto maior for a área de seção transversal, maior é o fluxo de calor. O que significa isso? Quanto maior for a área da parede, mais calor passa para dentro de casa.
E quanto maior a largura do material, menor será o fluxo de calor. Então, ou seja, quanto maior a espessura da parede, quanto mais largo for a parede, menos calor você tem passando. Professor, então por que as casas não são feitas com material bem largo, né, para poder dificultar bastante essa propagação de calor para dentro de casa? Bom, o problema seria o seguinte: primeiro, você deixar uma parede mais larga, imagina uma parede duas vezes a largura que normalmente elas têm. Isso significa que você ia gastar duas vezes o valor do material para você construir a casa. Então, ao invés de você iria construir praticamente o dobro do valor de material para construir uma única casa. O outro problema é o seguinte: não tem como você evitar totalmente a entrada do calor em um material. Não existe, como a gente viu lá, um isolante 100%. Sempre existe alguma quantidade, ainda que pequena, de calor atravessando algum material. Então, os materiais eles podem dificultar, mas eles nunca impedem totalmente a passagem do calor para algum lugar. Então, por mais larga que você fizesse a parede, ainda ia ter uma quantidade ainda que pequena de calor passando por esse material. Isso seria um problema por quê? Porque talvez durante o dia o que ia acontecer é que ia demorar mais para você perceber o calor do lado de fora, né? Às vezes está muito quente lá fora, dentro demora para você sentir esse calor. Se você tiver um ar-condicionado, então, o ar-condicionado vai ter bem pouco trabalho, porque a hora que ele resfriar o ambiente, quase não vai ter perca de calor. Então você vai ter uma economia grande aí com ar-condicionado. O problema é que, se uma situação, esse calor começar a fluir para dentro e ele começar a esquentar muito a casa, a hora que o clima resfriar lá fora, vai demorar demais para esse calor sair de dentro da casa, que é o que acontece nessa época do ano aqui durante a noite. Lá fora começa a esfriar bastante, dentro da casa fica muito quente. Então, se você tivesse uma parede muito larga, sua casa ia ficar por muito mais tempo quente, mesmo lá fora estando frio, porque você ia dificultar o calor de sair. Quanto maior a condutividade térmica, maior será o fluxo de calor. Então isso aqui depende do tipo de material, né? Se você tivesse uma casa feita totalmente de ferro, ela ia ser aquecida muito rápido, né? O material, o ferro, ele tem uma condutividade térmica maior do que o concreto. Porém, ela também se resfriaria muito rápido. Então, quanto maior a condutividade térmica, maior é o fluxo de calor. Então, só para equacionar aqui, ó, nessa quadradinho azul que eu coloquei, é como se fosse a parede, né? Esse L, onde está a setinha, é como se fosse a largura da parede, e esse A é como se fosse a área da parede. Então, cada um desses lados aí do A do cubo tem uma temperatura diferente, que é a T1 e T2, então o fluxo de calor sempre vai da temperatura maior à temperatura menor. Então, o fluxo de calor fica da seguinte forma, ó. É a multiplicação do K, que é a constante de condutividade, vezes a área, que seria como se fosse a área da parede, a diferença de temperatura, T1 menos T2, T2 menos T1, perdão, lembrando que o T2 é sempre a temperatura maior, dividido pelo L, que seria o comprimento do material, no caso ali é a largura da parede, né? Então, F é o fluxo de calor, o K é o coeficiente de condutividade térmica, o A é a área, o T1 menos T2 é a diferença de temperatura e o L é o comprimento. Só para observação, eu coloquei aqui algumas tabelas que têm os valores de condutividade térmica, né? Um dos materiais que tem a maior condutividade térmica é a prata, né? Inclusive tem alguns circuitos que eles superaquecem muito rápido e é preciso liberar calor. E nesses circuitos algumas partes deles são feitas de prata, justamente para poder liberar uma quantidade maior aí de calor, para não prejudicar o funcionamento do circuito. Agora vamos ver o que acontece quando o material absorve ou perde calor com relação ao estado físico dele, ou seja, o estado físico da matéria. Bom, você já deve ter ouvido falar dos estados físicos da matéria. O que são os estados físicos da matéria? É se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Então, por exemplo, estado sólido, as moléculas estão mais bem agrupadas, né, com estado de movimento menor, formando uma estrutura sólida com uma forma definida. Já no caso do líquido, né, você tem as moléculas um pouco mais agitadas, estão
com uma ligação menor, então elas começam a ficar com uma forma mais não definida, assim como o gás, né? Mas no gás você já tem uma situação de uma extrema agitação das moléculas, onde você forma uma situação onde elas estão muito mais esparramadas, sendo difícil até de você visualizar essa substância. Então, sólido, líquido e gasoso são estados físicos, né? E a passagem de um estado físico para o outro tem nomes específicos, e você já deve ter visto, né? Do sólido para o líquido a gente chama de fusão, e do líquido para o gás a gente chama de vaporização ou ebulição, dependendo da situação. E o contrário do líquido para o sólido, a solidificação, e do gás para o líquido, a liquefação, ou em algumas literaturas aí também, a condensação. E a passagem direta do estado sólido para o gasoso é a sublimação. Bom, então são nomezinhos aí para a passagem dos estados físicos, né? Lembrando que estado físico, por que acontece a diferença, por exemplo, do estado físico, mudança de estado físico para um estado químico, por exemplo, né? O estado físico ele é reversível, ele acontece com a mesma substância e ele mantém ali as características dessa substância e é possível você retornar à substância inicial apenas fazendo essa mudança de temperatura. Então, por exemplo, vou pegar aqui, eu vou falar bastante da água, então vamos pegar ela como exemplo. Se você tem lá a água no estado sólido, que é o gelo, né? Você aquece, ela vira líquido, água líquida. Se você aquece mais um pouco, ela vira vapor. Se você pega esse vapor e resfria, ele volta a ser líquido novamente, continua sendo água. E se você pega essa água e resfria mais, ela pode virar a água sólida, que é o gelo. Então, perceba que é a mesma substância, apenas em estados diferentes. Isso a gente chama de estado físico. Quando que isso é uma transformação química? Quando a substância deixa de ser ela mesma. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do combustível, né, da gasolina. Se você esquentar demais a gasolina, ela, além de vaporizar, ela pode pegar fogo. E quando ela pega fogo, ocorre uma reação química que libera energia. E daí você vai ter novas substâncias. Você vai ter ali o CO2, gás carbônico, né? A liberação de outras substâncias. Então, se você pegar essas substâncias e simplesmente resfriá-las novamente, você não consegue fazer a gasolina de novo. Então, perceba que não é uma reação reversível quando você diminui a temperatura dos elementos finais, diferente da água. Então, no caso da gasolina, foi uma transformação química. No caso do exemplo da água que eu dei aqui, foi uma transformação física, porque ela é reversível, você consegue voltar à situação inicial. Bom, cada material tem o que a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição, que é a temperatura necessária, né, para aquele material solidificar ou entrar em ebulição. Então eu queria frisar aqui, ó, dois elementos. O primeiro deles é a água, que a gente já conhece aí, que a água ela tem um ponto de fusão aproximadamente no 0 graus Celsius, que é o ponto, a temperatura onde ela se solidifica, vira gelo. E o ponto de ebulição, que é aproximadamente aí nos 100 graus Celsius, que é onde ela entra em ebulição. Agora eu queria comparar aqui para vocês verem, ó, esses mesmos pontos com o álcool. Olha só, o álcool já tem ponto de ebulição e fusão bem diferente. O álcool tem o ponto de fusão a menos 114. O que significa isso? Que é muito mais difícil você congelar o álcool. Para congelar o álcool, você teria que resfriar ele a menos 114 graus Celsius. Então é muito mais difícil você congelar o álcool do que a água. Agora, o ponto de ebulição do álcool é bem mais baixo do que o da água. Olha só, ele é 78. Significa que é mais fácil do álcool evaporar do que a água. Não sei se você já percebeu, quando você passa o álcool na sua mão, nesse tempo aí de pandemia a gente está fazendo bastante isso. Quando você passa o álcool na mão, sua mão seca muito mais rápido com o álcool do que com a água. Por quê? Porque ele entra em ebulição muito mais rápido do que a água. Ele evapora muito mais rápido do que a água. Bom, o que acontece então quando você tem essas variações de calor que provocam então essas mudanças de estado físico? Olha só, acontece um negócio bem interessante e eu quero que você preste bem atenção aqui. Durante a mudança de estado físico, ou seja, a passagem, por exemplo, do sólido para o líquido, para o gasoso, a temperatura se mantém constante. Isso aqui, às vezes, de início pode dar um nó na cabeça. Como assim, professor? A temperatura se mantém constante? Se eu aqueço a água, a tendência é a temperatura aumentar. Por que a temperatura fica constante? Muito cuidado. Ele fala que a temperatura se mantém constante no momento em que ela está mudando de estado físico, ou seja, passando de um estado
para o outro, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Então, durante esse processo de mudança é que a temperatura se mantém constante. A gente já vai ver aqui alguns detalhes, ó. Bom, essa energia que é utilizada para fazer acontecer essa mudança de estado físico, ela é proporcional a uma constante que a gente chama de calor latente. Então, o calor latente é o calor que é utilizado para um material mudar de estado físico, para ele sair de um estado físico para o outro. Então, vamos entender aqui nesse gráfico, olha só. Esse gráfico ele representa aqui na horizontal a quantidade de calor que é fornecida para o material e na vertical a temperatura que ele está conforme a quantidade de calor. Então, se eu pegar aqui um material sólido, eu vou utilizar também a água, ó. Imagina a água lá no estado sólido, que é o gelo, e aí você começa a fornecer calor então para o gelo, para ele aumentar a temperatura. Então, imagina que o gelo está lá, por exemplo, sei lá, menos 10 graus Celsius, né? E você começa a fornecer calor, então que é o delta aqui. Perceba que o gráfico nessa parte aqui, na parte sólida, ele está inclinado. O que significa isso? Que quanto mais calor você fornece, maior é a temperatura. Você aumenta o calor, aumenta a temperatura. Então, se você está com gelo a menos 10, você começa a fornecer calor, a temperatura vai aumentando, menos 9, menos 8, até chegar no zero. Quando chega no zero, o que acontece? A água começa a mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, começa a acontecer a transformação, a mudança de fase. Quando acontece isso, olha só, você entra então nessa parte aqui, ó, que é a fusão, onde você começa a transformar do líquido ou do sólido para o líquido. Então, nesse momento, olha só como é que está o gráfico. Ele está reto, significa que quanto mais calor você fornece aqui, independente do calor que você forneça, a temperatura não muda nesse momento aqui. Por quê? Nesse momento, a energia que você está fornecendo para o gelo está sendo usado para ele mudar de estado físico e não para ele aumentar a temperatura. Então, a temperatura do gelo se mantém constante durante aquele processo que ele está derretendo. Ah, professor, mas parece que ele está aumentando a temperatura, porque ele está derretendo. Cuidado. Se você colocar um termômetro lá, você vai perceber que exatamente naquele momento que ele começa a derreter, a temperatura fica constante. O que acontece é que o calor que você está fornecendo faz com que o gelo comece a mudar de estado físico. Então, durante esse processo, a temperatura fica constante. E o calor que a gente fornece nesse momento, a gente chama de calor latente. E específico, nesse caso, calor latente de fusão, que é o calor para você fazer o objeto derreter. Nesse caso, a água, né? Então, muito cuidado aí, ó. Quando um objeto está mudando de estado físico, a temperatura dele se mantém constante, ele não muda de temperatura. Ele só vai mudar de temperatura quando ele tiver se fundido totalmente, virado líquido. Aí nessa nova fase, que é a fase líquida, ele volta a aumentar a temperatura de novo. Então, a água ela só vai voltar a aumentar a temperatura quando o gelo tiver derretido totalmente, tiver virado água. Aí a água começa a aumentar a temperatura de novo. E aí acontece a mesma coisa na hora que a água vai evaporar. Quando você coloca a panela para ferver a água, por exemplo, naquele momento que a água começa a ferver, a temperatura fica estável novamente. Ah, professor, mas parece que quanto mais fogo eu coloco, parece que a temperatura da água fica maior, porque ela fica se mexendo cada vez mais lá dentro da panela, parece que sai mais vapor. Realmente, a água se mexe mais porque você aumenta a quantidade de movimentos convectivos, igual a gente viu na aula passada. Quando a água esquenta, a parte de baixo esquenta, ela sobe e provoca aquele turbilhonamento. E sai mais vapor porque você está fornecendo mais energia e a água vai evaporar mais rápido. Porém, você vai ter ela com a mesma temperatura. Você vai ter uma quantidade maior de água evaporando, porém sempre na mesma temperatura. Então, nesse momento que a água está evaporando, que ela entrou em estado de ebulição, a temperatura não sobe mais do que aquilo. Então, não adianta você colocar mais fogo, não adianta você aumentar o fogo da panela, que ela não vai ficar com temperatura maior. No máximo, você vai fazer ela evaporar mais rápido, mas a temperatura vai se manter a mesma. Então, novamente, aqui na vaporização, a gente tem o calor latente de vaporização nesse estado aqui. Aliás, é por conta desse fenômeno que existe a panela de pressão. Então, na panela aberta comum, quando a água atinge então esse estado de ebulição, é na pressão atmosférica normal. Então, ela não consegue passar daquela temperatura enquanto ela está evaporando. Então, alguns alimentos precisam que a temperatura seja maior para poder ser cozinhados. E daí, essa é a função da panela de pressão. Como você coloca a água a uma pressão maior, esse ponto
de evaporação da água vai ficar maior também. Significa que a água ela vai evaporar com uma temperatura muito maior dentro da panela de pressão. Então essa é a função da panela de pressão, é aumentar o ponto de ebulição da água. Então, de 100 graus Celsius, por exemplo, ela vai evaporar com 100, eu não me lembro agora de cabeça, vamos supor aí 150, 140 graus Celsius. Então, a panela de pressão serve para que a água ferva a uma temperatura maior do que a temperatura da água na panela comum aberta. E aí continua o processo aqui, depois que ele vira vapor, aí ele começa a esquentar de novo. Então, qual que é a parte importante aqui? Você saber que durante a mudança de estado físico de uma substância, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, a temperatura do material não muda. E o calor que ele absorve a gente chama de calor latente. Então, a quantidade de calor necessária para que ocorra essa transformação física, que é a mudança de fase, a gente chama de calor latente. E QL é simplesmente a multiplicação da massa desse material pelo L, que é o valor do calor latente desse material. Esse L é uma constante, a gente vai ver aqui algumas constantes, olha só. O calor latente ele pode ser de fusão ou de vaporização, como a gente viu lá no gráfico. Eu vou frisar aqui novamente, ó, o álcool e a água. Lembra que eu falei, o álcool ele evapora mais rápido, então o calor de vaporização, como a gente pode ver aqui, ó, é bem menor do que da água. Significa que você precisa fornecer menos calor para o álcool evaporar do que a água. Por isso que o álcool ele evapora muito mais fácil do que a água.